Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o tema Escolas do Pensamento Econômico refletindo laissez-faire, o welfare state, criticamente acerca de sua aplicabilidade na conjuntura social atual. Então, eu estou com os excelentíssimos professores Alessandro Leutério, também Valdir Eide, né? São meus antigos professores, né? Eles estão professores no Instituto Federal aqui do Campo São Miguel do Oeste. E o referido tema ele surge, né, após a crise de 1929, para tentar trazer políticas públicas, né, o welfare state, e também para tentar evitar, né, o que aconteceu posteriormente, né, ainda está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, aconteceu o sucateamento da previdência, né, que vai contra nessas questões do o welfare state, que seria no caso o estado social, né. Passo a palavra agora para os meus professores. Ok. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Primeiramente, gostaria de agradecer e saudar o nosso estudante egresso do curso técnico de agropecuária do IFSC, que agora se encontra aí na área de Direito, na UniUESC. É uma grande alegria estar com esse estudante novamente, né? Um estudante sempre bastante ativo, né? Sempre na busca, né? Sempre me lembro bem dos trabalhos que fazíamos, né? Não posso deixar de mencionar isso, principalmente em Sociologia 3, o Paulo, a gente pedia algo assim e ele entregava sempre algo mais, né? De uma maneira muito bem feita, né? De uma maneira muito cuidadosa. Então, isso também amplia aí o espectro dessa alegria, né? Do reencontro, mesmo que virtual. E também saudar aí o nosso companheiro aí de lutas pedagógicas, né, o professor Valdir, que é um coordenador aí da nossa Comissão de Direitos Humanos no IFSC, né, mas ele vai se apresentar melhor quando for o momento. E é isso, né? Então, quando a gente pensa em laissez-faire, em welfare state, a gente vai pensar em modelos, que são modelos econômicos, mas também são modelos de funcionamento da ordem social, né? Que a gente não pode pensar economia e sociedade de modo separado, né? O laissez-faire está ligado à própria consolidação do modo de produção capitalista, né? Então a gente vai ter o surgimento dessa doutrina econômica, né, principalmente a partir de pensadores como o Adam Smith, no século XVIII, né, e esse laissez-faire ganha força no século seguinte, que é o século XIX. Né? É sempre bom lembrar que o século XVIII, os anos 1800, são os anos, né, no qual acontecem as revoluções estruturais que, como já foi dito, consolidam o modo de produção capitalista, né? O laissez-faire vai ter esse papel de trazer, então, do ponto de vista acadêmico, né, uma doutrina econômica, uma proposta de funcionamento da economia e, por conseguinte, também da sociedade, né? Então a gente vai ter aí a filosofia econômica do Adam Smith. Quais são as características? Né? O mercado ele deve ter liberdade, não deve haver regulamentação por parte do Estado, ainda que o Estado tenha um papel, ele é diminuto, né? Principalmente em relação à economia, e o foco é na liberdade individual e na propriedade privada, né? Os direitos civis, né? Como preconizavam filósofos políticos, por exemplo, como John Locke, né? Que é um dos contratualistas. Então a gente vai ter o Adam Smith, a gente vai ter o Thomas Malthus, a gente vai ter o Davi
Davi Ricardo, e intelectuais aí que defendiam, né, no âmbito da economia, esse modelo. Bom, a partir do momento que o Estado ele tem a sua função, né, ele tem que manter a segurança pública, ele tem que manter a ordem social, esse Estado ele tem que manter e proteger a propriedade privada, né, que são os papéis principais, os papéis primordiais do Estado. Esse Estado não deve se meter na economia, porque se o Estado faz isso, o Estado está restringindo a liberdade, né? Acho que é uma palavra central para compreender a concretização da ideologia capitalista, tá? Bom, só que o objetivo do capitalismo, de um modo geral, né, é a ampliação da margem de lucro por meio da exploração da força de trabalho, pelo menos o capitalismo clássico, e mais recentemente a gente tem aí, principalmente a partir dos final do século XIX, séculos XX e sobretudo agora no XXI também, o capital não apenas produtivo, mas o financeiro, né, aquele que lucra a partir da especulação e etc. Bom, esse capitalismo, cujo objetivo é sempre o lucro, então a gente não pode perder, né? Do ponto de vista da eficiência, da eficácia desse sistema, o objetivo é o lucro. Do ponto de vista ideológico, o objetivo é a liberdade do indivíduo, né? Então a ideologia ela faz isso, né? A ideologia, no âmbito do materialismo histórico dialético, ela vai distorcer sempre a realidade, sobretudo dourando a pílula, né? Deixando a coisa mais bonita, mais doce, mais gentil do que ela é. Então a liberdade, né, é algo muito bonito que devemos sempre buscar e perseguir, né? Isso. E essa ideia de liberdade, essa ideologia vai encobrir que o mecanismo matricial, primordial, que roda as engrenagens da máquina capitalista, né, é a ampliação da margem de lucro e a partir da exploração da força de trabalho, né? Bom, esses pressupostos aí, eles continuam a ser objeto de debate além dos séculos XVIII e XIX, e a gente vai ter, por exemplo, discussões que ganham ainda mais força com o advento da crise econômica de 1929 e a subsequente emergência, né, de regimes totalitários, no qual o Estado ele vai fazer o quê? O Estado, na Alemanha, na Itália e outros países totalitaristas, o Estado ele vai almejar o controle total da existência social, né? Do controle dos indivíduos, né? Restrição forte da liberdade individual e uma regulação econômica, né, que deve ser minuciosamente planejada para se atingir os objetivos do Estado fascista. Tudo isso acontece, é sempre bom lembrar, né, em confluência com essa grande crise econômica de 1929, que mostra os limites, né, as contradições desse modelo liberal baseado no laissez-faire, né? Deixe fazer, deixe que a economia faça, né? Essa era a ideia primordial que a gente vai ver, emergindo desde o século XVIII. A economia deve se regular, deixa ela fazer, deixa ela em paz, né? Se a economia pode se autorregular, ela vai trazer prosperidade. Mas daí vem 1929, a primeira grande crise estrutural do modo de produção capitalista, né? Houve crises anteriores, mas essa realmente coloca o modo de produção capitalista em xeque, e a gente vê aí a emergência dos regimes totalitários e também o fortalecimento da via socialista,
né, que já estava em curso na União Soviética, por exemplo, né, desde 1917. Então, a crise econômica traz pobreza, né, ela traz colapso econômico, né, convulsão social, ela coloca tudo em xeque. E ela coloca em xeque o quê? O próprio modo de produção capitalista, porque a gente tem ali países que estão se aventurando no socialismo, né? Como já foi dito, a União Soviética, a gente também vai ter a China, posteriormente a gente vai ter Cuba, né? A gente vai tendo a formação e ampliação de um bloco socialista que é caracterizado nessa tentativa de concretização das preconizações do materialismo histórico dialético, nas ideias de Marx e de Hegel e de Engels, ele também é caracterizado pela construção de um Estado do proletariado, né? Um Estado no qual existe a propriedade coletiva dos meios de produção, diferentemente do liberalismo, em que existe a propriedade privada dos meios de produção, que é o que defende o liberalismo clássico. A gente vai ter um Estado que é um Estado que reflete a propriedade coletiva dos meios de produção. E quem que participa dessa coletividade? A classe trabalhadora, que é o proletariado. Aí, no socialismo, a gente vê um Estado que planeja minuciosamente o funcionamento da economia, né? São economias planificadas, planejadas. Aí é um problema, né? Porque apesar de várias críticas que podem ser feitas, por exemplo, ao Estado soviético, e não são poucas, a gente vai tendo ali uma redução paulatina da pobreza, né? A gente vai ter uma construção de um Estado com certa justiça social. Enquanto isso, aqui no bloco capitalista, a gente tem um caos acontecendo com a crise de 1929. Então, vamos ter que dar um jeito nisso, pois se a gente não fizer isso, né, o capitalismo, todo mundo pode virar uma grande, o planeta todo vai acabar virando uma grande União Soviética. E aí a gente vai ter o John Keynes, que vai criticar o laissez-faire, né, numa obra chamada A Teoria Geral, vai propor políticas fiscais, financeiras, econômicas, que devem... Nossa, gente, eu estou com um probleminha aqui, agora que eu vi, eu vou só colocar aqui o cabo, senão eu vou abandonar vocês. Desculpa, só um momento. Pronto. Então, o Keynes vai propor, não, o Estado ele não pode simplesmente deixar a economia agir por si própria, porque não está funcionando. Então, o Estado tem que fazer algo. Ele tem que garantir um mínimo de bem-estar social, né? O Estado ele tem responsabilidade de criação de mecanismos econômicos que vão monitorar e orientar o funcionamento dessa dimensão da produção, né, dos processos de produção, de consumo e etc., né, o funcionamento da economia. E aí a gente vai ter, digamos assim, a emergência desse modelo, o welfare state, Estado, né, de bem-estar social, que vai resgatar a classe média norte-americana, que vai resgatar a classe média europeia, que, além de estar passando por um momento muito difícil, né, graças à emergência do totalitarismo, está passando também vai passar por uma Segunda Guerra Mundial, e essa política, então, de bem-estar social vai ser estendida a esses países, tanto os que eram aliados dos Estados Unidos, como aqueles do grupo do eixo, né, como a Itália, a Alemanha e o Japão. E aí a gente vai ter os Estados Unidos, né, principalmente fomentando a reconstrução desse capitalismo, né? Essa reconstrução, então, ela vai vir graças a políticas públicas, né? A políticas desse Estado, e a gente vai ter
esses países aí, né, os Estados Unidos, Europa, eles vão se reconstruir graças a esse Estado que agora deve segurar que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham uma educação de qualidade, acesso à saúde, seja ela pública ou privada, né? Acesso ao mínimo necessário para a dignidade, para a constituição de uma sociedade baseada na dignidade humana. Eu não estou dizendo que as contradições do modo de produção capitalista deixam de existir, mas nos países que a gente vai chamar de desenvolvidos, que já foram conhecidos como primeiro mundo e etc., a gente vai ter aí a Europa, Estados Unidos, Japão, e posteriormente alguns países que conseguem, alguns poucos que conseguem a transição do terceiro para o primeiro mundo, como a Coreia do Sul, a emergência dessas sociedades de bem-estar social. Então, que acaba sendo o quê? Uma resposta ao totalitarismo, à crise estrutural de 1929, né? E também com o objetivo de estabelecer pelo menos uma fronteira que impeça a generalização, né, da experiência socialista em âmbito global, né? Então, a gente também lembrando que esse welfare state ele vai incorporar elementos do próprio socialismo, se a gente pensar bem, né? Garantir o bem-estar social, até como forma de adaptar algumas ideias do socialismo ao capitalismo, mas sem perder a essência do capitalismo e tendo também a função, né, além dessas outras que eu já tinha mencionado, de permitir, né, repetindo, a ampliação da experiência socialista em escala global, né? Daí a gente vai ter, né, vai se colocar um freio na mão invisível do mercado, como queria o liberalismo clássico, né? Se mantém o capitalismo, se mantém a livre concorrência, a competitividade, né? Se mantém, na essência, a garantia dos direitos civis, da liberdade, da propriedade, né? E etc., né? Mas também vão ser incorporados os direitos políticos que vão emergir no século XIX e os direitos sociais, que é, né, que a gente vai ter 3 gerações de direito. Direitos civis no século XVIII, liberdade, liberdade econômica, né, a proteção à propriedade privada do indivíduo. A gente vai ter os direitos políticos no século XIX, não basta ter liberdade econômica, de livre iniciativa, porque também é necessário participar dos processos decisórios, né? É necessário ser um cidadão que possa votar, decidir, discutir direitos políticos, e no século XX a gente tem a emergência dos direitos sociais, perdão, né? Então é necessário garantir o bem-estar das pessoas dentro desse contexto aí que eu tentei aqui trazer para vocês. Tá? Desculpa eu ter me estendido tanto, né? Mas eu acho que, em síntese, seria mais ou menos isso. Bom, obrigado, professor Alessandro. É sempre uma aula, né, que contempla os aspectos históricos e também os aspectos atuais desse debate, na verdade, que existe em torno desses dois modelos de Estado, né? Então, eu vou poder, então, me isentar da questão mais histórica e vou tentar focar um pouco mais no momento atual, né? Comparando, talvez, os dois modelos de Estado, no sentido, assim, dentro da conjuntura da nossa nação, por exemplo, atual, que é tentando também contemplar a provocação que o Paulo enviou por WhatsApp, né, para ver qual desses dois modelos poderia ser mais viável, né, na conjuntura atual. Então, primeiro, eu diria assim, né, tanto o modelo de Estado de bem-estar social quanto o modelo de Estado liberal, ambos os dois, eles
pressupõe a existência do modo de produção capitalista, né? Então, meio que naturaliza a existência do mercado, assim chamado mercado. Existe o mercado, existe o modo de produção capitalista, e existe o Estado que, numa perspectiva mais liberal, muitas vezes é visto como um intruso ou um obstáculo ao próprio desenvolvimento que supostamente seria garantido pelo mercado. E existe um modelo, então, de bem-estar social que, de alguma maneira, intervém um pouco nesse mercado, o freia, o torna um pouco menos selvagem, entre aspas, um pouco mais civilizado, um pouco mais humanizado. E, no entanto, nenhum nem outro sugere, né, pelo menos não até onde eu compreendo, que o mercado tivesse de ser, então, o modo de produção capitalista tivesse de ser superado e tivesse que haver uma revolução social que suprimisse a propriedade privada, etc. e tal, né? Tanto um quanto o outro modelo, né, operam com a ideia assim de que o capitalismo é quase que naturalizado, tá? Então, eu não sei se é uma afirmação um pouco exagerada dizer isso, mas é a impressão que eu tenho, né? Então, e poderia ser testada numa conversa, né, como nós estamos fazendo aqui. O que acontece, né? Pensando nos argumentos de quem defende o Estado liberal e de quem defende o Estado de bem-estar social, dentro do contexto da atual conjuntura brasileira, né? Então, a gente teria assim, bom, os liberais diriam assim, olha, se a gente adotar um modelo de Estado mínimo, então a gente vai conseguir, por exemplo, reduzir os impostos, né? E a gente pode atrair investimentos estrangeiros, né? Estimular o empreendedorismo. É um discurso que se ouve com bastante frequência. E se diz também que os liberais, né, meio que argumentam assim, bom, a gente pode desburocratizar o Estado, né, torná-lo menos intervencionista, né, diminuir a burocracia e, com isso, tornar a indústria, o comércio mais dinâmicos. Sem contar ainda que a gente poderia, um Estado mínimo, ser mais eficiente do ponto de vista administrativo, porque o Estado, então, com menos intervenção, é mais fácil de administrar, já que o mercado se autorregula, né? E então esses são pontos assim que os liberais argumentam, né, a favor do seu modelo. Os ultraliberais, ou os neoliberais, como se chama hoje em dia. O que acontece com esse, vamos dizer assim, quais são os grandes inconvenientes desse modo de raciocinar? Primeiro, que desconsidera que nós somos um país com desigualdades estruturais gigantescas, como talvez poucos países desenvolvidos economicamente no mundo inteiro. Talvez entre os mais bem desenvolvidos do ponto de vista econômico, nós sejamos o que lidera a desigualdade. E o liberalismo, o neoliberalismo, não faz justiça, por exemplo, nesse sentido. Ele não procura diminuir a desigualdade na medida em que ele deixa o mercado funcionar sozinho, né? Com isso, um modelo de Estado liberal, ultraliberal, neoliberal, ele erra do ponto de vista da proteção social, né? Ele deixa as populações mais vulneráveis à sua própria sorte, né? Então, ele entrega os seus filhos ou os seus cidadãos ao mercado, né? Onde cada um luta pelo seu, mais ou menos na lógica hobbesiana, numa guerra de todos contra todos, né? Então, uma outra coisa que fica muito desatendida, né, num modelo de liberal é a saúde, a educação, sucateados, né? Saneamento básico, direitos básicos, né? Moradia, transporte, né? Educação e saúde são normalmente
modelos de Estado com orientação ideológica liberal, elas ficam em segundo e terceiro plano. E isso, nesse sentido, é prejudicial para a maior parte da população. Por outro lado, então, a gente poderia dizer assim, bom, se a gente defender o estado de bem-estar social, o que nós estamos defendendo e até que ponto ele é viável, né? Em primeiro lugar, o Estado precisa, né, para viabilizar um modelo de estado de bem-estar social, ele precisa focar na redução das desigualdades, né? Por exemplo, políticas de assistência social para as populações mais vulneráveis são necessárias medidas como, por exemplo, bolsas, né? Como no Brasil se tem o Bolsa Família, né? Políticas públicas de saúde, educação, que ajudam a reduzir a pobreza. Tem que ser um modelo, vamos dizer, os defensores do estado de bem-estar social, eles argumentam que nós precisamos criar programas que reduzam a marginalização das populações mais pobres, historicamente excluídas, indígenas, negros, né? Vários tipos de... as nossas várias origens étnicas e raciais que compuseram, por exemplo, o nosso país. E também num modelo de Estado que se orienta pelo estado de bem-estar social, se procura aumentar o consumo interno para aquecer a economia, né? Então, aquecer a economia, redistribuir a riqueza, né? Aumentar o poder de compra das pessoas mais pobres. E nós até tivemos algumas experiências históricas, nem tão antigas, que ajudaram, por exemplo, através dessa mentalidade, a atravessar crises maiores no sistema, como, por exemplo, durante a última grande crise, que foi a crise imobiliária nos Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, fez frente àquela crise e conseguiu crescer durante o mesmo período histórico, fazendo exatamente isso, né? Injetando dinheiro, colocando os pobres no orçamento, né? Como se dizia na época, e que fez com que o poder de consumo interno aumentasse, que promoveu o crescimento do PIB e tal. Então, era visivelmente orientado por uma ideia de estado de bem-estar social, essas políticas governamentais, né? Então, o que acontece? Um estado de bem-estar social, tentando discutir a viabilidade no momento atual, as críticas que se houve ou se faria, né, o que se faz por parte dos liberais, é que um modelo de Estado que procura focar nas populações mais vulneráveis, ele se torna muito caro, né, e exige uma política tributária muito, vamos dizer assim, muito forte, né, que onera em demasiado os empreendedores, enfim, e não só os empreendedores, mas inclusive os próprios consumidores, já que no modelo tributário brasileiro, a maior parte da carga tributária recai sobre o consumo. Então, indiretamente, atingiria até mesmo os mais pobres, né? Há críticas que se faz também à adoção dessa lógica, que dizia, olha, é muito burocrático, né? Há muita corrupção, né? Quando o governo se põe a investir em programas sociais, em intervir na economia, em regular relações comerciais e tal. Então, além de se tornar lento, acaba acontecendo bastante corrupção, né? E um dos argumentos que a gente mais ouve, né, eu acho que todos nós acompanhamos minimamente o noticiário, é que investir em programas sociais e injetar dinheiro do Estado na economia privada onera demais os cofres públicos e atrapalha os ajustes fiscais, né? Hoje, por exemplo, provavelmente essa semana nós vamos ser informados sobre o teor do atual ajuste fiscal, né, que o governo vai ter que vai lançar assim um pacote, né, que vai
diminuir os investimentos do Estado em alguns setores, a gente não sabe ainda exatamente o que vai ser atingido, mas é para cumprir metas do tal do arcabouço fiscal, que é uma herança de uma mentalidade que se contrapõe ao estado de bem-estar social, né? Porque ele diz, olha, o Estado tem limites e a gente não quer aumentar os impostos e a gente não pode quebrar com as regras, os ajustes fiscais, então a gente vai ter que limitar, né? Então, esses seriam, assim, alguns argumentos, né, que a gente escuta de um lado e escuta de outro, diante dos quais a gente precisa também ter a sua própria posição crítica, né? Eu imaginando aqui os colegas do Paulo, né, os acadêmicos do curso de Direito, como cidadãos, né, como operadores da justiça, certamente vão querer um país que trate seus filhos, seus cidadãos, com humanidade, né, que efetivamente os coloque como beneficiários da justiça, né? E aí a gente precisa ter que, diante desses dois modelos de Estado, que me parece que são os dois modelos que sempre estão em disputa ideológica, a gente vai optar por um ou por outro, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do governo que estiver, dependendo da orientação ideológica do governo que estiver conduzindo, né, o país. Então, a gente vai herdar políticas que vão numa direção ou noutra, né? Se fosse para dizer a minha opinião pessoal, e eu acho que eu posso dizê-la, né? Eu sempre fui e sempre sou muito mais simpático ao modelo de Estado de bem-estar social. Acho que está longe de ser aquilo que a gente poderia sonhar como um futuro da humanidade, né? Com redução drástica da pobreza, da desigualdade. Aí passaria por algo ainda mais, exigiria assim, uma mudança de mentalidade muito maior do que talvez a gente possa esperar em nossa época histórica. Mas dentro da nossa época histórica, talvez a gente possa sonhar com um modelo de Estado que faça minimamente justiça social e que, então, comece a fazer cobranças históricas dos que acumularam mais bens materiais, né? A gente hoje vê iniciativas, até no G20 se discutiu algumas, tributação de grandes fortunas, né, que teria que acontecer para que a gente pudesse fazer mais justiça social, e nem todos os países do mundo, pelo menos não os do G20, nem todos concordam em instituir esse modelo, em instituir esse tipo de tributação, que faria um pouquinho de justiça histórica à grande exploração que foi feita em cima do trabalho, não só no Brasil, mas em todos os países, né, de economia capitalista. Então, acho que eu já falei bastante também, já extrapolei um pouquinho, peço desculpas por isso. Seria isso, então. Eu quero agradecer os dois, né? Perfeita, muito boa fala. Me surgiu algumas dúvidas, alguns apontamentos. Eu queria talvez fomentar alguma discussão, alguma coisa assim. Não sei se seria possível. Sim, deixa eu só ver minha. O professor falou muito, Alessandro, sobre a liberdade, né? Mas com essa globalização, né, essa padronização, as pessoas vestirem tudo iguais, serem muito semelhantes, como é que ficaria essa liberdade hoje em dia? Eu creio que é uma excelente pergunta, Paulo. Deixa eu só alcançar minha água aqui, com licença. Eu creio que é uma excelente pergunta, Paulo. Assim, comecemos pelo conceito de liberdade, né? Então, liberdade, além do direito de ir e vir, de estar relacionado principalmente a fazer o que se quer, né? Ou tentar fazer o que se quer, sem amarras, né? Porque se existem amarras, não há liberdade. E aí eu fico pensando, né, em que medida, como foi dito, como eu disse naquela reflexão inicial, essa liberdade nada mais é do que um engodo, né,
do que uma forma de hipostasiar a realidade, né? Hipóstase é uma ficção que é tomada como real, né? Então, em que medida é uma farsa, né? Como toda ideologia, né? Então, é a liberdade de fazer o quê? De estar atrelado às engrenagens que rodam o maquinário capitalista, né? Essa estrutura. A liberdade de se conformar para tentar se inserir de alguma maneira e não ser trucidado pelas mesmas engrenagens. Lembrando que essas engrenagens, elas literalmente eram moedores de carne, muitas vezes, principalmente no século XVIII, quando crianças ali eram mortas, muitas vezes, né? Crianças que trabalhavam nas fábricas, né? Após o advento da Revolução Industrial. Então, se a gente trouxe essa metáfora para agora, essa ideia, né, de engrenagens, de se adaptar a uma estrutura, de se tornar mais uma peça da engrenagem, a gente também pode resgatar um conceito muito caro à filosofia, sobre o qual o professor Valdir com certeza pode falar com muito mais propriedade que é o de reificação. Reificação, como a gente viu no materialismo histórico dialético de Sociologia 1, é a coisificação do ser humano, né? O ser humano é diminuído diante da coisa, do produto, né? Da matéria que é lapidada pela indústria, pela agricultura, pela pecuária, pela mineração, e mais recentemente pela indústria nos últimos séculos, para atender às demandas do modo de produção capitalista. E para se atender às demandas do modo de produção capitalista, é necessário não apenas padronizar, né, métodos, processos produtivos, mas se padronizar mentes. E essas mentes, dentro do que você colocou muito bem, né, as pessoas, a gente está numa sociedade que vive subjugada pelo espectro ocidental, que é cultural, que é político, geopolítico, que é econômico. Então, a gente vai vendo cada vez mais a cultura, a maneira de ser, pensar, agir, sentir, a maneira das pessoas se comportarem, a maneira das pessoas conceberem a existência, a vida, o que elas desejam para si mesmas. Isso inclui a maneira de se vestir, por exemplo, né? Então, a gente vai vendo tudo isso emanando dos Estados Unidos da América, que o Stefan Messaros, que é um marxista, que vai afirmar que os Estados Unidos são o país do capital em si, né? É um país que, de alguma maneira, dele emana, né, a quintessência do capitalismo, né? Mesmo que a Revolução Industrial tenha acontecido na Inglaterra, os Estados Unidos são a superpotência. E eles vão, de alguma maneira, conformar corpos e mentes no mundo todo. Um adolescente em Tóquio, ou mesmo na China, né, que ainda se apresenta como algo que se aproxima ainda um pouco do que a gente conheceu como bloco socialista, embora com muitos elementos do capitalismo. Um jovem em Beijing, um jovem em Tóquio, um jovem em Calcutá, um jovem em Buenos Aires, um jovem na Cidade do México, um jovem em Lagos, um jovem em Joanesburgo, ele está usando calça jeans e tênis. Ele assiste os filmes da Marvel, de Hollywood. Ele assiste as séries da Netflix, que são dubladas, produzidas em vários países e dubladas em N idiomas, mas sempre dentro de um padrão que emana dos Estados Unidos, que é o país do capital em si. E quando se padroniza a mente, se padroniza sempre no sentido, porque qual que é a função da ideologia? É assegurar que a dominação econômica, né, a estratificação social injusta, né, que divide o mundo entre aqueles que têm e os que não têm, que no liberalismo e no neoliberalismo, né, mantém as pessoas, deixa a pessoa à mercê da própria sorte, como o professor Valdir colocou muito bem.
o papel da ideologia é esse, né? É manter a gente num estado de dominação mental para não se questionar a maneira como as engrenagens do sistema vão, digamos assim, essas engrenagens vão favorecer uma parte da humanidade em detrimento de uma grande parte da humanidade, principalmente aqui no mundo subdesenvolvido, que continua sendo moída, né, pelas engrenagens do sistema. Né? Pessoas aí que vivem na pobreza, na miséria, aqueles que conseguem sobreviver materialmente com alguma dignidade vão desenvolvendo uma série de problemas mentais, porque é um sistema que também ele tem um lado bastante tóxico. Ele traz facilidade, ele traz desenvolvimento tecnológico. A gente está fazendo uma reunião nesse momento, graças ao desenvolvimento tecnológico que foi proporcionado pelo modo de produção capitalista. Né? Acho que não se pode dizer que o capitalismo não tem suas qualidades. Tem muitas. Né? Ele gera riqueza. Mas já passou da hora da gente dividir isso. Né? Da gente é totalmente, digamos assim, inaceitável, é ultrajante, é escandaloso que a gente esteja num dos países, uma das maiores economias do mundo, num país como o Brasil, um país que produz alimentos que poderiam, em tese, acabar com a fome no planeta, um país com um grande parque industrial que produz alimentos, que produz eletrodomésticos, né? Um país que produz satélites, que produz aviões. A gente ter pessoas nesse momento passando fome e mais, a gente ter uma defesa pela nossa mídia corporativa, pela nossa indústria cultural, que está sempre a favor, tem sempre do lado desse processo de reificação, defendendo que o governo tem que defender o arcabouço fiscal, né, que é uma versão, como o professor Valdito lembrou muito bem, né, o arcabouço fiscal é uma versão um pouquinho menos pior do que aquele pacote lá de congelamento aí dos gastos, aquela coisa toda que foi criada no nosso país a partir do golpe de Estado de 2016, né, que, entre aspas, né, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, só para resumir, né, como ser livre diante dessa realidade que castra o potencial formativo das pessoas e impede que elas pensem por si mesmas, porque pensar por si mesma é uma ameaça às engrenagens do sistema. Então, a liberdade ela é muito relativa. A liberdade para quê? Para empreender, liberdade para ser um motorista de aplicativo, né, sem direitos sociais, sem direitos trabalhistas, abandonada à própria sorte, né? E a ideologia ela é tão poderosa que esse mesmo motorista de aplicativo vai defender a sua condição, que ele está empreendendo, que ele mentalmente compartilha da mesma seara existencial de pessoas como o Bill Gates e o Elon Musk, por exemplo. Se ele puder, ele pode chegar a ser um desses caras. Né? Então, qual é a liberdade? Né? Liberdade para passar a vida toda 14 horas dentro de um carro, dirigindo, levando passageiro, levando entregas, desenvolvendo uma úlcera nervosa antes dos 40, porque não dá para viver assim e viver bem de uma maneira, né, tendo um AVC antes dos 50, né, e ainda por cima defendendo essa lógica, esse moedor de carne, né. Então, por isso é importante, como o professor Valdir trouxe, né, então, de trazer dentro do capitalismo, né, tentar humanizá-lo um pouquinho, né, tentar conciliar, né, já que vivemos nesse modo de produção, né, que traz benesses, mas que tem essa característica de concentrar os benefícios nas mãos de uma parcela da humanidade em detrimento da outra. Né? Acho que só dá para falar começar a gente pensar numa liberdade, numa acepção, num contexto mais amplo, quando a gente começa a compreender que a liberdade, como é apresentada para nós, é uma liberdade que, na verdade, é reificada, é uma liberdade contraditória, paradoxal, que é a liberdade para você se conformar ao sistema,
e tentar, de alguma maneira, alguns conseguem mais, alguns conseguem menos, né, ter alguns benefícios de um sistema que está baseado na ampliação da margem de lucro e não no bem-estar da pessoa humana. Não, perfeito. Até a gente pode comentar, né? Até o professor comentou, o professor Valdir, sobre a tributação de grandes fortunas, né? Eu acredito que também a mídia acaba colocando que não seria uma coisa tão boa, né? Por conta que muitas pessoas acreditam, até MEIs, né? Eles acreditam que eles seriam tributados, né? Referente à fortuna, sendo que se criou essa política dos MEIs, né? Se eu não estou enganado, para justamente eles não ter acesso, né? A essas políticas sociais, né? Porque eu queria ver aqui com vocês, eu estou tendo uma opinião, não sei se é concreta ou não, acredito que a gente estaria caminhando para voltar os estados totalitários. Eu não sei se eu estou certo ou não, porque até muitas vezes o pessoal assistindo até os próprios filmes da Marvel, né, eles buscam sempre um herói, né? E justamente eu queria saber se esses estados totalitários eles estão voltando, já que, de certo modo, eles teriam dado uma segurada também na crise de 1929, né, como o professor comentou antes, mas só que agora voltando pela questão de se eles estariam, né, retornando ou não, até por conta que muitas pessoas preferem deixar, por exemplo, não decidir por si só, né, porque daí eles tendo, sei lá, duas escolhas, indo numa questão errada, né, eles poderiam culpar outra pessoa, entende? Não sei o que os professores acham, né? Eu, Você me... eu gostaria de ouvir o nosso filósofo. Tudo bem. Embora a minha opinião a respeito talvez não seja tão bem fundamentada quanto a do nosso sociólogo, né? Mas eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas acho que é do Erich Fromm, né? Que tem uma frase muito conhecida dele, né? Que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, quando Paulo fala dos estados totalitários, a gente necessariamente precisa vinculá-los a essa mentalidade fascista que tornou possível, por exemplo, que regimes autoritários como esse prosperassem, né? Então, a frase do Fromm, no caso, ela consegue muito bem traduzir o que essa possibilidade, né? Porque nós vemos no mundo inteiro, né, com a ascensão da extrema-direita, né, com a mentalidade da extrema-direita que nunca desapareceu totalmente, né, que sempre foi compartilhada por pessoas, muitas vezes até próximas de nós, né, com as quais convivemos diariamente, né, essa tipo de solução que se resume a algumas palavras de ordem, né, algumas ideias centrais e que encontram um inimigo muito visível, facilmente identificável e que consiste basicamente em dizer que alguém, né, com um passe de mágica e um arsenal bélico vai nos proteger contra um mal que muitas vezes muitas vezes não, é um mal fictício, né? Que é um mal, vamos dizer assim, o inimigo é aquele inimigo que convém, né, destruir e que ingenuamente uma parcela da população identifica com quem não é seu real inimigo. Aliás, o professor Alessandro falava disso muito, né? De como que nós nos reificamos, né? De como nós somos reificados sob o modo de produção capitalista. E eu acho que o exemplo supremo disso é essa incrível conexão que existe entre a mentalidade que a pessoa possui desvinculada da realidade que ela vive, né?
isso que eu não sei se eu estou conseguindo dizer claramente, mas o Paulo falava, por exemplo, assim, a pessoa, ou o professor Alessandro disse, né? A pessoa é um motorista de aplicativo, mas ele está orientado pelo mesmo... como é que era a sua expressão, professor Alessandro? O espectro... Agora não lembro, achei bonito essa frase. Acho que eu penso que eu usei espectro para várias coisas, né? Eu tenho usado muito essa palavra, talvez dentro do espectro ideológico, ou que quando eu disse que essas pessoas muitas vezes pensam que ao se submeter a essa uberização, essa precarização do trabalho dos aplicativos, que ela pode, por exemplo, se tornar muito bem-sucedida como um bilionário, é nesse sentido ou em outro sentido? Isso. E do espectro, acho, talvez, do empreendedorismo, né, desse discurso aí, em que o indivíduo tem totalmente as rédeas do destino e ele pode prosperar desde que ele saiba da sua responsabilidade, né? Que ele que tem que fazer isso, não o Estado por ele. Não sei se foi nesse sentido. Sim. Isso é talvez o aspecto que mais me assuste no tempo histórico que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão muito longe de compreenderem o seu real papel, a sua real condição dentro do modelo em que estão instituídos. Eu lembro de uma fórmula muito usada nos escritos de Marx, em que ele argumenta, por exemplo, assim, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Vamos dizer, é uma frase da ideologia alemã, né, do texto dele. Mas está se mostrando que, de fato, não está acontecendo isso, né? Não é a vida das pessoas não está determinando a consciência delas, porque na consciência elas são grandes e bem-sucedidos empresários em suas mentalidades, quando na real elas estão ali 12 horas por dia, trabalhando duro nas fábricas, nas indústrias, no comércio, enfim, ou então submetidos à uberização, né, sem garantias trabalhistas nenhumas. Então, o que é assustador em nossa época histórica, no meu modo de ver, é essa incrível dissociação entre o que se pensa e o que se vive. A pessoa não tem consciência do seu lugar na fila do pão, por assim dizer, né? A pessoa não sabe avaliar onde que ela está dentro do sistema. E aí ela pressupõe, né, que todos partem de um mesmo ponto de partida e que a todos estão dadas as mesmas oportunidades e tal, e que tudo depende de um esforço individual, tudo depende da sua própria organização, disciplina, e que os fracassados, entre aspas, aliás, a própria expressão fracassado é atribuída àquele que, enfim, né, muitas vezes é apenas uma vítima do próprio conjunto da coisa, né? Então, essa dissociação entre aquilo que se pensa e aquilo que se vive, talvez seja um dos grandes problemas de nossa época histórica. E não sei se há uma solução para isso, né? Assim, pelo menos não a vislumbro num curto ou num médio prazo. Eu estava pensando outro dia, como é que ficaria essa questão do welfare state, com, por exemplo, assim, saiu, né, a decisão para tentar banir o Twitter, aqui, o X agora aqui do Brasil, né, e o Elon Musk não quis acatar com a decisão, né, disse não vou fazer. Eu fiquei pensando como é que ficaria essa questão do social, né, para as pessoas, se a partir do momento a gente talvez saísse desses estados, né, desses governos, e passasse a regir sobre essas grandes indústrias. Não sei se eu estou me fazendo sentido ou não. Não sei se seria possível isso, ou se como é que ficaria essa igualdade, né, que a gente sempre busca, né? Deixa eu só ver se eu compreendi a questão, Paulo. Seria assim,
como seria a sociedade caso o Estado, digamos assim, fizesse um papel de regulação sobre a dimensão econômica, sobre as empresas, as indústrias de uma maneira mais contundente, mais, digamos assim, mais forte, né, de uma maneira mais... o Estado realmente, digamos assim, regulasse, mas também orientasse, né, e monitorasse o funcionamento da dimensão econômica? Não, seria, por exemplo, assim, vamos supor que saiu essa decisão e ele teve que pagar uma multa, sei lá, de R$ 1 bilhão. E ele falou, não, eu vou pagar. E daí o ministro vai lá e aumenta. E ele vai pagando, entende? Não teria nada que segurasse essa pessoa. Não sei se estou fazendo... Vocês conseguem compreender? Que impedisse que a pessoa foi condenada pelo Estado a pagar uma multa por conta, né, dessa questão aí das redes sociais, aquela coisa toda que aconteceu, e a pessoa se recusa a obedecer, né, o que é Isso, imposto no âmbito do Poder Judiciário. E isso. Daí aí, ele desobedecendo, né? Ele como sendo a pessoa... Ele, por exemplo, mas tem várias empresas, né? Ele como sendo a pessoa mais rica, poderia colocar sempre um valor, né? Que ele estaria sempre pagando. E acredito que chegaria um momento que não teria mais outra forma de segurar essa pessoa, entende? Essa instituição, enfim. Não sei se está fazendo sentido a minha pergunta, acho que não. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez o Paulo está dizendo talvez o seguinte. O Elon Musk aceita pagar a multa. Ele prefere pagar a multa a se submeter ao poder do Estado. É isso? E o que aconteceria se alguém se propusesse a sofrer a penalização de forma ilimitada? Ou agora não entendemos mais nada? Algo nesse sentido. Porque, por exemplo, a pessoa não vai fazer a partir do momento que vai dentro no bolso, né? A princípio é isso. Né? Você não vai mais estacionar numa vaga de deficiente por conta que você vai ser multado e logo vai dentro no seu bolso. Eu penso assim, exatamente isso. Teria, por exemplo assim, deixa eu tentar de novo. Saiu essa decisão que ele teria que banir ou se não teria que pagar. Ele aceitou, ele pagou, né? Só que chegaria um momento que estariam sempre multando ele e ele cada vez ia estar pagando. Então, logo, não ia dar mais certo essa sanção de ficar cada vez multando, porque ele ia continuar nesse caso, né, continuar com a rede dele ali. Então, ele estaria indo contra o nosso Estado, né, eu penso. E, tendo isso, se a gente saísse do Estado e fosse para as organizações tomassem conta, né, gerissem o que antes era o Estado, como é que ia ficar essa questão do social? Não sei se fez sentido ou se eu baralhei mais ainda. Eu me atreveria a tentar esboçar uma curta resposta, né? Se eu entendi o raciocínio. Dizer, alguns bilionários tomam conta, eles não se importam mais se eles vão ser multados pelo Estado, porque eles não reconhecem mais o Estado. É como o cidadão que diz, eu vou estacionar na vaga do idoso, eu tenho o dinheiro para pagar a multa e todo dia eu vou pagar a multa. Aí eu sempre vou estacionar na vaga do idoso. No meu modo de ver, é o retorno ao estado de guerra de todos contra todos, modelo pré-moderno vamos dizer assim, a hipotética condição de estado de natureza, como foi formulado por Hobbes. Só que, se nós raciocinarmos assim, e eu acho que esses grandes bilionários, alguns deles raciocinam dessa forma, eles querem voltar para lá. Por quê? Porque as armas estão com eles. Eles estão armados, eles têm o dinheiro. Eles têm uma perspectiva, uma possibilidade maior de sobreviver no estado de natureza
do que o cidadão comum, que somos nós. Porque quem é que está mais fragilizado no estado de natureza, né? Que seria, então, aqui metaforicamente simbolizaria o mundo econômico, né? O mercado. Quem está fragilizado? Quem não tem meio de produção, quem não é dono de empresa, quem depende só do seu trabalho, né? Então, você vai competir, vai entrar num conflito com essas pessoas, com esses bilionários, aí você está necessariamente vai ser derrotado, né? Essa acho que é a questão. Por isso que, no meu modo de ver, preservar a instituição do Estado é preservar o pacto, é preservar o contrato, que supostamente em algum momento nós fizemos, né? E que minimamente regula a nossa relação de uns com os outros através de leis, né? Que devem ser cumpridas, que devem ser, as pessoas que não as cumprem devem ser penalizadas, mas quando elas ficam tão poderosas que elas não se importam com a pena, aí nós temos um grande risco, né? Há um grande perigo. Enfim. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A democracia, ela vai estar em xeque sempre com o capitalismo ou não? Ok, eu vou me dar o direito aí de responder primeiramente, se o professor Valdir não se importar. Então, daí a gente está falando, é uma ótima pergunta. Vamos pensar nessa democracia capitalista. Essa é uma democracia burguesa, né? Vamos pensar assim, para o materialismo histórico dialético, o Estado, esse Estado com E maiúsculo, o conjunto de instituições que organizam, estrutura e fazem a gestão de um país, esse Estado é um comitê executivo, é um escritório da burguesia. Né? Ele atende os interesses da burguesia, ou seja, das classes dominantes. Né? E a democracia, ela acaba adquirindo a configuração que reflete essa função do Estado. Então, basta nós pensarmos, por exemplo, nas instituições do Estado brasileiro, nos nossos poderes, né, na separação dos poderes e na composição do nosso Congresso Nacional ao longo da nossa história, mas vamos pensar no parlamento brasileiro atual, né, vamos pensar na nossa Câmara dos Deputados Federais, no Senado, né, o Congresso Nacional. A gente pode pensar também nas assembleias legislativas, a gente pode pensar nas câmaras de vereadores e etc. Né? Pensando nos âmbitos municipal, estadual e federal, aquela coisa toda. De um modo geral, a gente tem que tomar, evidentemente, cuidado com qualquer tipo de generalização. Uma boa parte desses legisladores advogam em causa própria, que são a causa das classes dominantes, né? Deles e desses grupos que os mantêm, né? Então, a própria democracia burguesa, a democracia como ela está no capitalismo, ela é uma democracia que está atrelada aos interesses das classes dominantes. Mas não se pode negar que em alguns países ela funciona, mesmo que seja uma democracia burguesa, melhor do que em outros, principalmente nos países que ainda têm seus funcionamentos coletivos fortemente ligados a uma ideia de welfare state, né, que está cada vez mais essa ideia sendo colocada em xeque, mesmo em países, por exemplo, que compõem os paraísos nórdicos, né, da Escandinávia, por exemplo. Então a gente está sempre com essa ideia do welfare state em xeque. E a democracia ela acaba tendo essas limitações, porque é uma democracia em que existe, por exemplo, sufrágio universal em países como o Brasil. Nós temos campanhas eleitorais que são bastante problemáticas, né, em que candidatos são vendidos pelas
os grandes candidatos dos partidos, pelo menos que conseguem mobilizar muito capital, né, nesses processos eleitorais, são candidatos que são vendidos pelas grandes agências de publicidade da mesma forma que eles vendem pasta de dente, né? Campanhas que mostram pessoas extremamente despreparadas, né? E às vezes uma pessoa até que numa cidadezinha do interior está desempregada e decide se tornar vereador sem ter ideia do que significa, do que é o poder legislativo, executivo, o judiciário, que não conhece o mínimo do funcionamento do Estado, né? Que reflete bastante o processo formativo escolar deficitário do nosso país, né? Que forma pessoas que confundem cidadania com consumo, que tem uma compreensão muito limitada sobre a existência coletiva, né? Então, assim, tudo isso para dizer o quê? Né? Já é uma democracia que, a priori, não funciona muito bem no capitalismo, né? Então, a pessoa vai votar, né? Ela vota, ela escolhe candidatos dentro desse contexto, né? Dessa lógica. Né? É um exercício de cidadania? Ele é um exercício de cidadania, mas ele já acontece dessa maneira. Né? Então, a pessoa já é, digamos assim, ela já é manipulada, né, para escolher políticos que dizem que vão atender aos interesses coletivos, mas quando eles estão lá, eles atendem os interesses das classes dominantes, e a maioria de nós não monitora se esses políticos estão cumprindo o que eles prometeram, porque a gente não teve uma formação política, ideológica, escolar e etc., que nos dê as condições de fazer o uso público de nossa voz, de nossa razão, como o Immanuel Kant propôs num texto muito legal chamado Resposta para a Pergunta, que é Esclarecimento, que também o professor Valdir pode falar desse texto com muito mais propriedade do que eu. Né? Então, a gente tem uma população que não tem muita ideia, né, do que está acontecendo ao redor dela, o professor Valdir também falou. Então, a democracia já é problemática. E aí, numa situação dessa, essa democracia imperfeita, né, de baixa intensidade, como diz o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, num país como o nosso, uma democracia frágil, não tão frágil ao ponto de não resistir a uma tentativa de golpe de Estado como aconteceu no 8 de janeiro, mas ainda assim uma democracia frágil, porque houve o golpe de Estado de 2016, houve o de 1964, né, vários golpes e etc. A gente teve ao longo da nossa história. Então, se a gente já tem uma democracia frágil e a gente tem neoliberalismo, né, privatiza tudo, né, a iniciativa privada vai cuidar de tudo, né, a culpa é do indivíduo, a responsabilidade é do indivíduo. Aí você tem também uma boa parte desse Congresso que tá a serviço da burguesia nacional, né, que está a serviço também da implantação de uma teocracia fundamentalista, evangélica, cristã aqui no nosso país, né, que está a serviço do agronegócio, né? E quando eu falo de agronegócio, mas agronegócio inclui, né, todos os negócios que acontecem no âmbito da agricultura e da pecuária. Não, eu não estou falando da agricultura familiar, estou falando do latifundiário, né, da plantation, aquela lógica da escravidão, da colonização que ainda persiste aí desde as capitanias hereditárias. Né? Então é muito fácil, né, a nossa democracia, essa frágil democracia, ela está em risco o tempo todo. A gente acabou de ter uma tentativa de golpe de Estado. E uma parcela da população brasileira defende que as pessoas que foram presas devem receber uma anistia. Né? E há poucos dias descobrimos que havia planos para assassinar o presidente da República, de assassinar um dos juízes aí da nossa Suprema Corte, etc. Né? Então, assim, está em risco essa democracia frágil, né? Nós não precisamos ter o nazismo, o fascismo, como aconteceu na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, em vários países aí que experienciaram o totalitarismo. A gente não tem que ter um governo abertamente totalitário para a gente ter elementos totalitários e fascistas, né, entranhados nessa democracia,
né? Então, a gente tem, nesse momento, uma parte do nosso poder legislativo que gostaria de estabelecer uma teocracia fundamentalista e neoliberal no nosso país. Está aí, entendeu? E não estamos fora desse risco, né? Então, conversas como essa que nós estamos tendo, que vão ser colocadas no YouTube, num futuro, né, em que essas forças voltem ao poder executivo, ao topo do poder executivo, porque eles estão no poder legislativo e eles estão à frente de governos e de prefeituras no país todo, né? Que até mesmo um vídeo como esse pode ser usado contra pessoas como nós no futuro, sim, porque é isso que acontece no totalitarismo, nas autocracias, nas ditaduras de um modo geral, né? Então, a cadela, muito bem falado pelo professor, a cadela do fascismo está no cio, né? E está aí, né? É um risco que existe, sim, né? E de um modo cada vez mais contundente. Nossa, agora eu fui longe demais, né? Falei demais, mas assim, é uma pergunta muito pertinente, né? E para a gente pensar, né, essa experiência histórica do capitalismo neoliberal, né? Na ascensão da extrema-direita, na ascensão da tentativa de estabelecimento de uma teocracia no nosso país, aquela coisa que a gente viu lá naquele livro, aquela série de livros que foi adaptada para uma série de TV, O Conto da Aia. Aquilo ali é perfeito, parece absurdo, mas elementos daquilo estão, já a gente percebe isso. Se você assistir lá a TV Câmara, a TV Senado, você vê pessoas proferindo coisas assim que fariam corar alguém do clero medieval, por exemplo. Coisas absurdas, né? Então, sem contar as fake news, a desgraça toda aí, né? Era da pós-verdade. Então, realmente a nossa democracia está... E até a democracia na América que eu digo dos Estados Unidos, que o Alexis de Tocqueville, né, gostou tanto de analisar a democracia da América, que surgiu um modelo que realmente, como desdobramento das revoluções estruturais, da Revolução Francesa, os norte-americanos criaram uma democracia sólida e acabaram de trazer quem? Donald Trump, que colocou, que planeja colocar, ou já colocou, uma pessoa como Elon Musk, que nada mais é do que um garoto mimado, né, bilionário, com grande poder econômico, que tem um histórico de investidas aí sobre economias e políticas, de se intrometer na política e na economia, principalmente de países periféricos, né? Vamos pensar na Bolívia, lá, as reservas de lítio dos hermanos aqui, dos bolivianos, e à frente da superpotência global, à frente de um arsenal nuclear que podia explodir esse planeta várias vezes. Então, assim, se isso aconteceu lá, imagine aqui que a gente tem uma democracia ainda mais frágil, né? Então, é uma pergunta muito pertinente, né, num cenário bastante sombrio que a gente está experienciando. Quero agradecer novamente, né, por ter aceitado o convite. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa assim. Acho que, não sei, pelo tempo que você havia anunciado, a gente não teria mais muito espaço, né? Mas eu aproveito também para agradecer a oportunidade, né? Eu sempre aprendo muito com meu colega, professor Alessandro, né? Que sempre faz intervenções muito bem elaboradas e fundamentadas, né? No conhecimento teórico, histórico, geográfico, enfim, né, de conjuntura internacional. E concordo com ele, sim, que a democracia está sempre ameaçada, né? Os direitos humanos estão sempre ameaçados. Nós nunca podemos contar como definitivo aquilo que nós já conquistamos, porque historicamente a gente já viu muitas experiências catastróficas se repetir, né?
E eu acho que todos nós, no contexto dos locais onde nós moramos, a gente vê muito a mentalidade que ela avaliza o rompimento, por exemplo, com a democracia. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a vigilância, né, para que aquilo que nós conquistamos a duras forças, passando por experiências traumáticas e difíceis, né, na nossa história, para que a gente pelo menos conserve aquilo que já foi conquistado, que a gente está vendo está sempre sob ataque, né? Então, não podemos nunca contar com as conquistas já adquiridas. A gente precisa sempre estar atento para que nós não as percamos. Então, aproveito ainda para agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né? É bom rever nossos ex-alunos, né? E é bom vê-los envolvidos com esse tipo de debate, com esse tipo de discussão, né? Que é necessário para que a gente possa crescer enquanto cidadãos e enquanto nação também. Eu agradeço também o convite do acadêmico Paulo. Faço minhas as palavras do professor Valdir, e eu que, da minha parte, aprendo muito com o nosso professor de filosofia. Não pretendo estabelecer uma sessão de rasgação de seda aqui, mas alguém por quem eu nutro muito respeito intelectual, né, e solidariedade também laboral, enquanto um servidor bastante comprometido com a nossa instituição e bastante comprometido com seus alunos também, com o processo de ensino-aprendizagem. E é uma grande alegria também estar aqui com você, viu, Paulo? E sinto muito orgulho, né? E estou seguro que o professor Valdir compartilha desse orgulho, né, de ver alguém que sempre buscou, né? Paulo, por exemplo, às vezes eu pedia um texto dissertativo argumentativo e ele me entregava um texto ali que muito bem elaborado, seguindo fielmente as normas da ABNT, né? Estou falando de estudante de ensino médio, né? E fazendo todo um processo reflexivo, com pesquisa, um trabalho construído de modo ético, dando os devidos créditos aos autores que ele trazia à baila. Então, e agora está aqui nesse momento, né? É muito importante e eu agradeço muito, né? Acho que é um diálogo bastante pertinente, dada essa conjuntura, né, que a gente está experienciando, que traz muita preocupação, mas a gente também não pode deixar de esperançar, né, como se diz aí bastante nos movimentos sociais atualmente. Então, gratidão e é isso. Então, quero agradecer novamente, né? Vocês foram os melhores professores que eu tive, né? Foram os dois. É claro, teve outros também lá no IFSC, mas, de modo geral, no IFSC eu tive excelentes professores, né? Em especial vocês também. Quero agradecer, né? Na verdade, não tinha como a gente ficar naquele de 15 a 20, porque é um debate, a gente debateu muitas coisas, mas, querendo ou não, foi algumas coisas muito rasas, né? Daria para fomentar mais, mas eu quero agradecer novamente, fico contente de ter aceitado o meu convite, e um abraço.